Irmãos, nós vamos falar agora do tempo do Egito. Vamos começar bem distante, lá no tempo de Adão e Eva, onde a serpente, essa história nós já conhecemos toda, que o Alberto Pike, no seu livro Moral e Dogma, ele conta totalmente ao contrário, que Satanás foi um anjo de luz e que ajudou Adão a encontrar a luz, a sabedoria, lá conhecendo a árvore da ciência do bem e do mal, e que Deus foi mau e que não quis ajudar Adão. Então essa história está lá no livro Moral e Dogmas, qualquer um pode ver, no nosso site você pode baixar o artigo que nós escrevemos, Pike versus Bíblia, não é? E aí ele mostra essa história, inclusive do avental, que eles começaram a usar avental, porque Adão, quando pecou, estava nu, então ele botou o avental. Então essa história toda, que o homem, Adão, que eles idolatram até hoje, tem lá na Cabala, toda essa história. Então eu digo que essa sociedade secreta existe desde que existe Satanás, que ele sempre agiu assim no poder paralelo, né? Ele nunca se manifestou claramente, as coisas dele, ele age na covardia. Jesus, para entrar na sua vida, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e você comigo. Agora, Satanás não, ele entra na tua vida sem você autorizar. Você vai fazendo uma coisa aqui e outra ali, você não vai percebendo o pecado e ele vai te cozinhando ali. Quando você chega o momento, você já está preso às garras dele, mas sem te perguntar. Então isso, meu irmão, tem que estar sempre atento, buscando a palavra, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E lá no Egito, nós podemos ver que no ano de 3500 a.C., eles já tinham 5 características que têm as mesmas sociedades secretas de hoje, que inclusive Pitágoras foi lá estudar nessa época essas características, e isso vem sendo mantida, esta mesma ideia até os dias de hoje. Você vai ver orgulho, arrogante, eles já eram uma elite de sábios. Eram os faraós, era elite de sábios, se julgavam sábios. Então ali dentro daquelas pirâmides, igual tem em Brasília, que nós falamos sempre, é um cemitério que é cheio de pirâmides, que eram cemitérios de faraós. Esse livro, Brasília Secreta, mostra isso. E só os faraós queriam para o céu, porque eles guardavam aquilo ali. Quem era pobre não podia construir as pirâmides. Quantas pirâmides você conhece lá no Egito? Queops, Kefren, Miquerinos, Tutankhamon, outras poucas. E eles construíam aquilo a preço caríssimo e botavam lá dentro suas carruagens, seus dinheiros, sua roupa, sua cama, para quando ele fosse levado para o céu, ele fosse com aquilo tudo junto, né? Então, para você ver a ideia primeiro materialista dos faraós. Então, assim, os faraós eles já tinham essa ideia que eles eram elite, eles que decidiam pelas pessoas, né? Mas nós vemos hoje que eram os profundos ignorantes quanto à palavra de Deus, quanto aos estudos de Deus. E eles tinham outra característica, que era dupla personalidade. Eles publicamente eram uma coisa, como hoje mesmo acontece os nossos políticos. E, paralelamente, era outra, como são os falsos profetas hoje. Essa característica eles tinham. Tinham a característica do ensino oral. Era um ensino oral para você não copiar, não passar adiante. Igual o grande servo do Senhor, que fez um trabalho muito importante para desvendar as trevas, para desmascarar os supermaçons, os Illuminatis. Ele levava todos os seus ensinamentos para casa e copiava. E depois ele saiu de lá e editou o livro O Secrets of Illuminatis, O Segredo dos Illuminatis. Então, mostrando que eles tinham, igual os fariseus nos tempos de Jesus, eles tinham os 10 mandamentos que Deus deixou com as leis de Moisés, eles usavam para eles. E para as pessoas, eles fizeram quase 1000 mandamentos, que era o Talmud, para as pessoas obedecerem. Irmão, eu perguntei a uma pessoa que pertencia... o pai dele era um rabino, era um médico, amigo meu, e perguntei, mas você cumpre essas coisas todas? Cumpro, sim. Então, vem cá, senta aí, agora começa a falar as 365 coisas que você pode fazer do Talmud. Ah, mas eu não sei tudo de cor, então me diz as outras 600 ou quase 600 coisas que você não pode fazer e pode fazer. Ah, mas não sei. Falei, como é que você vai cumprir essa lei pesada?
Por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve. Não é? Você imagina, com 1000 leis, a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos. É difícil para decorar. Então, essa lei que esses judeus da sociedade secreta davam para o povo. Então, o povo estava sempre em pecado, tinha que sacrificar, tinha lá entregar seu dinheiro, tinha que comprar o cordeirinho, a pombinha. Imagina você obedecendo 10 mandamentos, você já se desvia deles agora com quase 1000 mandamentos. Então, você estava em pecado sempre. Então, o povo com aquela carga pesada. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Irmão, não existe um ensinamento tão perfeito, tão bonito, uma carga tão leve como o cristianismo. Imagina se ele falasse que nem Satanás, você tem que matar, você tem que roubar, você tem que prostituir, você tem que estuprar, você tem que traficar, você tem que cheirar drogas, ou fazer uso de drogas. Satanás manda fazer isso tudo. Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Qual a dificuldade de seguir a Jesus, irmãos? Então é isso que nós temos dito sempre, meu querido. Que você olhe para a palavra de Deus, que você acha é difícil ser crente. Não é não, irmãos. Eu sempre cito o pastor Francisco, o ex-bruxo, o tio Chico, o que ele comia cadáver, era homossexual, ele bebia sangue de criança, de rato, de animais, ia no cemitério e ter relações com pessoas mortas, e tudo matava, roubava, ele fazia toda essa carga pesada para servir o bode. Bafomete ainda estava na maçonaria, que o pai dele era grão-mestre, lá no Ceará. Esse cara fazia tudo isso para o capeta. E para servir a Jesus, irmão. Imagina se Jesus pedisse aos crentes para fazer tudo isso. Ah, não vou ser crente não, porque é coisa muito pesada que Jesus pede. Então, que nós trabalhamos, irmãos, aqui dentro da palavra. O Evangelho, ele é gostoso de viver do Evangelho, irmãos. Então, esses homens tinha um evangelho para eles e outro para o povo. Então isso é igual hoje. O cara diz, olha, vem cá traficante, você vai ser liberto, vem aceita Jesus, e por trás estão recebendo dinheiro do tráfico de drogas. Então é um ensino oral, que eles falam uma coisa, e o secreto. Isso era a mesma coisa lá 3.600 anos antes de Cristo. E eles tinham a salvação deles como que era. O faraó era inerrante e é bom, o faraó era um deus. E até hoje os maçons se consideram deuses, nós vamos explicar isso. E que é uma coisa que só pode chegar a este grau de Deus através do livro da maçonaria que nós temos aqui, que ele mostra através de Bafomete. Essa é a única forma desse livro aqui, não é, irmãos? Que você pode chegar a ser Deus, e esse daqui que ele descreve. Você pode virar Deus pela sua própria... Esse é um livro secular, isso não é um livro evangélico, é livro deles. Só através de Bafomete você vira Deus. Então é por isso que o maçom é Deus. E esse tem pastor dizendo, eu sou Deus. No debate que nós fizemos naquele capuz da roupa preta, o Heber Cocarelli pergunta 3 vezes ao Deus João Batista. Você é Deus? Jesus é Deus? Ele nega 3 vezes. Jesus não é Deus. Não, Jesus é só um sábio. Mas é só um sábio, Jesus é Deus, não é? É dito também, Maomé não é Deus, Jesus não é Deus, Confúcio não é Deus. Isso é dito na maçonaria? Não é dito dessa forma, não. É dito como? Aparecem os grandes sábios. E cada um deles tem um breve histórico do que fez. Jesus está entre eles? Jesus está entre eles. Mas Jesus é só um grande sábio? Não, Jesus está na cripta dos grandes sábios. Então ele está igual aos outros. Não é isto. Volto a dizer, maçonaria não é religião. Então Jesus não devia estar lá. Não sei porquê. Os ensinos de Jesus, independentemente... Então ele está lá como sábio. Como e depois ele diz... Uma interpretação erradíssima de Salmo 86, dizendo que eles eram deuses. Para dizer que nós somos deuses, Jesus disse isto, referindo-se ao que está em Salmo 82, 6. Está escrito em vossa lei, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. O que nós entendemos é que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele é um Deus em reduzidas proporções. Se nós tirarmos as qualidades essenciais de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, tirarmos o prefixo omni... E Jesus dizia deuses com letra minúscula, que eles são mesmo, mas deuses Bafomete. Assim que Jesus se referia a ele, deuses com letra minúscula, sois vós Deus, era uma depreciação.